Marcos Pereira saiu de seu Bentley prata, ajustando seu terno de grife, enquanto o sol escaldante de São Paulo o atingia. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: um império imobiliário de sucesso, uma cobertura, com vista para a cidade, e mais zeros em sua conta bancária do que conseguia contar. Mas algo faltava, e ele sabia exatamente o que era, ou melhor, quem era. Senhor Pereira, precisamos de sua assinatura nesses contratos. Sua assistente o chamou, correndo atrás dele com uma pilha de papéis. Ele estava prestes a fechar outro negócio, multimilionário. Mas naquele momento, sua mente estava em outro lugar completamente. Ele acabara de passar por uma esquina da Rua Augusta com a Alameda Lorena, em São Paulo, e o que viu ali o parou em seus rastros. Uma simples barraca de limonada, exatamente como a de 28 anos atrás. E atrás dela estava uma mulher que ele reconheceria em qualquer lugar, Sara Silva. Cancele minhas reuniões da tarde, Marcos disse à sua assistente, seus olhos fixos na modesta barraca do outro lado da rua. Seu coração batia forte, como quando ele tinha 17 anos, escapando para encontrar Sara depois que seus pais haviam proibido o relacionamento deles. Sara ainda não o havia notado. Ela estava servindo limonada a um casal jovem, seu sorriso tão brilhante quanto era todos aqueles anos atrás. Seus cabelos tinham algumas mechas grisalhas agora, mas ela se portava com a mesma graça que havia cativado seu coração no ensino médio. R$ 5 por 2 copos, ela disse, e sua voz trouxe de volta uma enxurrada de lembranças. Noites de verão sob as estrelas, promessas sussurradas entre beijos roubados e o adeus choroso quando seus pais o enviaram para a faculdade no Rio Grande do Sul. Marcos observou enquanto ela limpava sua pequena mesa, da mesma maneira que ela costumava limpar depois de suas sessões de estudo na cozinha de sua mãe. Naquela época, sua mãe havia sido a única adulta que apoiou o relacionamento deles. Seus pais não conseguiam aceitar que seu filho estava apaixonado por uma garota do lado errado dos trilhos, como eles diziam. Você precisa se concentrar em seu futuro, seu pai dissera. O nome Pereira significa algo nesta cidade. Essas palavras o assombraram por anos, especialmente depois que ele cedeu à pressão e parou de responder às cartas de Sara. Agora ele estava ali, o mais bem-sucedido incorporador imobiliário de São Paulo, parado congelado na calçada porque o amor de sua vida estava vendendo limonada como ela fazia quando se conheceram. Ele se lembrava daquele dia claramente. Ele estava correndo perto da Rua Augusta, em São Paulo, e ela o chamou Melhor Limonada de São Paulo. Apenas 50 centavos. A placa de hoje dizia Limonada Famosa da Sara, ainda a melhor de São Paulo. Ela havia mantido sua promessa à avó, que lhe ensinou a receita secreta. Ela sempre dissera que nunca desistiria do sonho de sua avó, de ter a melhor barraca de limonada da cidade. Um grupo de empresários passou por Marcos, lançando-lhe olhares estranhos. Eles provavelmente se perguntavam por que Marcos Pereira, cujo rosto frequentemente aparecia na capa de revistas, como a Exame, estava olhando para uma barraca de limonada como um adolescente apaixonado. Está tudo bem, Sr. Pereira? Perguntou. Sua assistente, preocupada com seu comportamento incomum. Marcos afrouxou sua gravata. Está tudo perfeito, disse ele, dando seu primeiro passo em direção à barraca. Pela primeira vez em 28 anos, tudo está absolutamente perfeito. Sara estava contando os ganhos do dia quando ouviu passos se aproximando. Bem-vinda à limonada famosa da Sara. As palavras morreram em sua garganta quando ela olhou para cima e viu Marcos parado ali. O tempo pareceu parar. A rua movimentada, os carros que passavam, a conversa dos pedestres, tudo desapareceu. Eram apenas eles, parados de cada lado de uma barraca de limonada, exatamente como naquele dia de verão em que tinham 17 anos. Sua placa ainda precisa de trabalho, Marcos disse suavemente, lembrando-se de como ele costumava provocá-la sobre suas placas manuscritas. Mas aposto que a limonada ainda é a melhor da cidade. As mãos de Sara tremeram levemente enquanto ela pegava um copo de papel. Todos os dias por 28 anos, disse ela, sua voz quase um sussurro. Mesma receita, mesma esquina. Todos os dias?
Marcos perguntou, sua garganta apertada de emoção. Sara assentiu, despejando a limonada com a mesma atenção cuidadosa de sempre. Eu prometi a alguém uma vez que nunca desistiria dos meus sonhos. Ela o olhou nos olhos. Nenhum deles. Marcos pegou o copo, seus dedos se tocando brevemente. A limonada tinha exatamente o mesmo gosto de que ele se lembrava, doce, azeda e repleta de promessas de amor de verão. Ao dar outro gole, ele notou algo na expressão de Sara, uma mistura de esperança, dor e algo mais, que o fez sentir uma pontada no coração. Você esteve esperando, disse ele. Não era uma pergunta. Não esperando, Sara o corrigiu, endireitando os copos em sua mesa. Vivendo, construindo minha vida, administrando meu negócio. Ela gesticulou para a barraca. Mas sim, eu guardei. Nossa esquina. Alguém tinha que se lembrar. Um táxi buzinou por perto, trazendo Marcos de volta à realidade. Ele deveria estar em uma reunião do Conselho Administrativo da Pereira Incorporadora agora, discutindo a compra de vários quarteirões da região da Avenida Paulista em São Paulo. Quarteirões que incluíam aquela esquina. Sua assistente ainda estava pairando por perto, provavelmente ligando para reagendar seus compromissos. Os papéis que ela segurava continham projetos de construção para demolir esses prédios antigos e construir apartamentos de luxo. Mas olhando para Sara agora, Marcos sabia que aqueles projetos nunca veriam a luz do dia. Eu me lembro de tudo, disse ele colocando uma nota de R$ 100 no balcão. As promessas, os sonhos, o amor. E eu terminei de fugir deles. Sara pegou a nota e a estendeu para ele. Seu dinheiro não presta aqui, Marcos Pereira. Nunca prestou. Então deixe-me pagar. De outra maneira, disse ele. Deixe-me compensar o tempo perdido, se você me permitir. As mãos de Sara tremeram, enquanto ela limpava sua barraca de limonada naquela noite. Marcos ficou por mais de 1 hora, ambos conversando sobre tudo e nada, como costumavam fazer. Ele só foi embora quando seu telefone não parou de tocar com ligações urgentes de negócios, mas não antes de pedir para vê-la novamente. Eu tenho um pequeno restaurante agora, ela dissera a ele. Nada de sofisticado como seus restaurantes, mas paga as contas. A barraca de limonada é mais uma tradição hoje em dia. De volta ao seu modesto restaurante, Cantinho da Sara, ela não conseguia se concentrar na rotina da noite. Sua mente continuava voltando para Marcos, para a maneira como ele a olhava, como se nenhum tempo tivesse passado. Mas o tempo havia passado, 28 anos dele. Mãe, você está limpando o mesmo lugar várias vezes, disse sua filha Lisa, saindo da cozinha. Aos 26 anos, Lisa era a cara de Sara naquela idade, com o mesmo espírito determinado que levou Sara pelos momentos mais difíceis. Você não vai acreditar quem eu vi hoje, disse Sara, finalmente largando o pano de limpeza. Ela contou a Lisa sobre Marcos, observando os olhos de sua filha se arregalarem com reconhecimento. Espera. O Marcos? Aquele de todas as suas histórias? Aquele que partiu seu coração e se tornou um grande milionário? O instinto protetor de Lisa se acendeu imediatamente. O que ele queria? Sara suspirou, lembrando-se do olhar nos olhos de Marcos quando ele dissera que queria compensar o tempo perdido. Ele disse que nunca parou de pensar em mim. E você acredita nele? Lisa cruzou os braços, parecendo tanto com sua avó, que fez o coração de Sara doer. Depois do que a família dele fez com você. As lembranças vieram em enxurrada. Os pais de Marcos tinham feito mais do que apenas mandá-lo embora. Eles tinham se certificado de que a mãe de Sara perdesse o emprego na empresa deles. Eles tinham usado sua influência para bloquear a bolsa de estudos de Sara. Eles tinham feito o melhor que puderam para quebrar seu espírito. Foram os pais dele, não ele. Sara disse suavemente, mas até ela ouviu a dúvida em sua voz. O sino acima da porta do restaurante tocou e ambas as mulheres se viraram para ver uma mulher elegante e mais velha entrando. A respiração de Sara parou na garganta. Era Eleonora Pereira, a mãe de Marcos. Ainda servindo comida para o povo comum, vejo, disse Eleonora, olhando ao redor do restaurante com desdém mal disfarçado. Ela havia envelhecido, mas sua postura ainda gritava a postura de quem nasceu em berço de ouro. Eu ouvi dizer que meu filho te fez uma visita hoje.
Lisa deu um passo à frente protetivamente, mas Sara colocou uma mão gentil em seu braço. Senhora Pereira, depois de 28 anos, você ainda não consegue deixar ir. Os lábios perfeitamente pintados de Eleonora se curvaram em um sorriso frio. Oh, eu não estou aqui para causar problemas. Estou aqui para te fazer uma oferta. Ela tirou um talão de cheques de sua bolsa de grife. Diga seu preço, desculpe. A voz de Sara estava firme, apesar da raiva crescendo dentro dela. Pelo restaurante, pela barraca de limonada, por todo este quarteirão, na verdade. Marcos não sabe que estou aqui, claro. Mas eu conheço meu filho. Ele sempre teve uma fraqueza por você. Eu não vou deixá-lo jogar fora tudo o que construímos por causa de alguma nostalgia fora de lugar. Lisa ofegou, mas Sara apenas riu. Foi uma risada verdadeira, que fez Eleonora recuar surpresa. Você não mudou nada, não é? Sara balançou a cabeça. Ainda pensando que tudo tem um preço, ainda tentando controlar a vida do seu filho. Não seja tola, Eleonora retrucou. Você não tem 17 anos mais. Seja prática. Marcos circula em círculos diferentes agora. Ele tem responsabilidades, uma reputação a manter. Saia do meu restaurante, Sara disse calmamente. Seu dinheiro não podia me comprar então, e não pode me comprar agora. O rosto de Eleonora endureceu. Você vai se arrepender disso. Marcos pode estar tendo uma crise de meia-idade, mas ele vai voltar ao seu juízo. Ele sempre volta. Depois que Eleonora foi embora, Lisa abraçou sua mãe com força. Estou tão orgulhosa de você, mãe. Mas ela está certa em uma coisa. Você não tem mais 17 anos. Você tem certeza de que quer passar por tudo isso de novo? Sara olhou ao redor de seu restaurante, para as fotos nas paredes mostrando 28 anos de memórias. Sua foto de casamento com o pai de Lisa, que havia sido um bom homem, mas que morrera muito jovem. Fotos de Lisa crescendo. A notícia de jornal de quando ela finalmente abriu o restaurante. Você sabe o que sua avó costumava dizer? Sara sorriu para sua filha. Ela dizia que o amor verdadeiro é como a receita da limonada dela. Os ingredientes não mudam. Eles apenas melhoram com o tempo. Na manhã seguinte, Sara encontrou um buquê de rosas amarelas esperando em sua barraca de limonada. O cartão dizia: Eu soube da visita da minha mãe. Sinto muito. Algumas coisas nunca mudam, como a teimosia dela ou o quão corajosa você é, ou o quanto me arrependo de deixá-las nos separar. Jante comigo hoje à noite. Sara segurou o cartão contra o peito, sentindo-se com 17 e 45 anos ao mesmo tempo. O sol da manhã estava nascendo sobre São Paulo, pintando o céu em tons de esperança. E pela primeira vez em anos, Sara se permitiu acreditar em segundas chances. O restaurante italiano que Marcos escolheu para o jantar era exatamente o tipo de lugar que Sara esperava. Elegante, caro e completamente fora de sua zona de conforto. Ela alisou seu simples vestido azul, que Lisa insistira que ela comprasse para ocasiões especiais, e tentou não se sentir intimidada pelo serviço de manobrista e os lustres de cristal. Você está linda, disse Marcos, encontrando-a na entrada. Ele ainda estava em seu terno de negócios, mas havia afrouxado a gravata e arregaçado as mangas, parecendo mais com o rapaz de que ela se lembrava. Este lugar é demais, Marcos, disse Sara honestamente. Eu teria ficado feliz com um hambúrguer no meu restaurante. O rosto de Marcos caiu levemente. Eu queria te impressionar. Velhos hábitos morrem duros, eu acho. Ele hesitou, então sorriu. Quer sair daqui? 20 minutos depois, eles estavam sentados em um box no restaurante de Sara, dividindo batatas fritas e lembranças. Lisa estava trabalhando no turno da noite, vigiando-os enquanto fingia não fazer isso. Você se lembra de quando a gente costumava dividir um milkshake no diner tradicional na rua Haddock Lobo, em São Paulo? Marcos perguntou, mergulhando uma batata frita em ketchup. 2 canudos, um milkshake e sua avó fingindo não notar quando a gente ficava até depois do horário de fechamento. Sara sorriu, a lembrança agridoce. A vovó te amava. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela nunca disse uma palavra ruim sobre você. Ela apenas disse que algumas pessoas precisam de mais tempo para encontrar o caminho de volta para casa. Ela estava certa, disse Marcos suavemente. Eu estive perdido por muito tempo, Sara.
construindo meu império, fazendo meus milhões, mas me sentindo vazio por dentro. Toda vez que eu conseguia algo, eu queria te contar primeiro. Toda vez que eu via uma barraca de limonada, eu parava esperando que fosse você. Por que você nunca voltou? Sara fez a pergunta que a havia assombrado por 28 anos. Depois da faculdade, depois que você fez seu próprio dinheiro, depois que você não precisou mais da aprovação deles? Marcos encarou sua xícara de café, vergonha escrita em seu rosto. Eu era um covarde. Quando eu tive coragem de enfrentar meus pais, eu ouvi dizer que você era casada. Eu pensei que havia perdido minha chance para sempre. Tom era um bom homem, Sara disse calmamente. Ele me amava e amava a Lisa com todo o seu coração. Quando ele morreu há 5 anos, ele me fez prometer que seria feliz novamente algum dia. Lisa se aproximou de sua mesa com a cafeteira na mão. Seu rosto estava cuidadosamente neutro enquanto ela completava suas xícaras. Posso trazer mais alguma coisa? A torta de maçã famosa da sua mãe, disse Marcos, sorrindo para ela. Se for metade do bom que a limonada dela, deve ser incrível. É melhor, disse Lisa, um pequeno sorriso quebrando sua expressão séria. A mãe tem aperfeiçoado a receita desde antes de eu nascer. Depois que Lisa foi embora, Marcos se inclinou. Para a frente. Ela não gosta muito de mim, não é? Ela é protetora, Sara explicou. Ela cresceu ouvindo histórias sobre amor jovem e sofrimento. Ela tem medo de que a história se repita. Eu não sou mais aquele adolescente assustado, disse Marcos com firmeza. Eu passei 28 anos construindo um império. Mas qual o sentido de ter todo esse sucesso se eu não posso compartilhá-lo com a pessoa que acreditou em mim primeiro? O sino do restaurante tocou, e ambos olharam para cima para ver Ricardo Pereira, o pai de Marcos, entrando. Ele parecia mais velho do que Sara se lembrava, mas seus olhos eram tão frios quanto antes. Então é verdade, disse Ricardo, olhando para eles. Eleonora disse que você estava fazendo papel de bobo, mas eu tinha que ver com meus próprios olhos. Marcos se levantou, seu rosto endurecendo. Pai, este não é o momento nem o lugar. Pelo contrário, Ricardo retrucou. Este é exatamente o momento e o lugar. Você sabe o que está em jogo? A Pereira Incorporadora está prestes a se fundir com a Almeida em Santos Empreendimentos. Você acha que eles vão querer fazer negócios com um homem que anda por aí com... Ele gesticulou com desdém para Sara. Com o quê? Sara também se levantou, sua voz firme. Uma dona de restaurante. Uma mulher que trabalhou duro e criou sua filha sozinha. Alguém que nunca precisou do dinheiro do papai para ser feliz. O restaurante ficou quieto, todos os olhos voltados para sua mesa. Lisa havia se aproximado, pronta para intervir se necessário. Você é igual à sua mãe, Ricardo cuspiu, sempre pensando que o amor conquista tudo. Bem, deixe-me dizer algo. O amor não paga as contas. O amor não constrói impérios. O amor construiu este lugar, Sara interrompeu, gesticulando ao redor de seu restaurante. O amor me manteve firme quando meu marido morreu. O amor me fez forte o suficiente para criar uma filha que conhece seu valor. Que tipo de amor o seu construiu, Sr. Pereira? Preciso manter firme. A fusão pode esperar, pai, ou pode acontecer sem mim. Acabou a época em que você e a mãe controlavam minha vida. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Você está cometendo um erro enorme. Não, disse Marcos calmamente. Meu único erro foi ter escutado vocês há 28 anos. Ele se virou para Sara. Desculpe se nossa noite foi interrompida. Novamente, Sara apertou sua mão. A vida é bagunçada. Sempre foi. A questão é, você está pronto para a bagunça? Marcos olhou para seu pai, depois de volta para Sara. Em seus olhos, ele viu a mesma força, o mesmo amor que havia capturado seu coração quando eram adolescentes. Estou pronto há 28 anos. Só não sabia até agora. Ricardo saiu furioso, deixando para trás um silêncio carregado de possibilidades. Lisa trouxe 2 fatias de torta de maçã, colocando-as na mesa sem dizer uma palavra, mas com menos hostilidade do que antes. Seu pai vai causar problemas, disse Sara, pegando o garfo. Marcos sorriu, provando a torta. Deixe-o tentar. Algumas coisas valem a pena lutar, e essa torta?
Definitivamente vale a pena lutar. Sara riu, e assim a tensão se rompeu. Lá fora, a noite paulistana estava quente e cheia de estrelas, como aquelas noites de verão quando eram jovens e achavam que o amor era tudo o que... do dinheiro dele. Ela precisava do seu coração, sua confiança, seu respeito. Jante comigo hoje à noite, ele disse. Não em algum restaurante chique. Aqui, no seu diner. Quero ouvir tudo. Sobre Tom, sobre as dívidas, sobre seus sonhos para este lugar. Sem falar de negócios? Sara perguntou cautelosamente. Sem falar de negócios, Marcos prometeu. Apenas nós, sendo honestos um com o outro. Lisa os observou de trás do balcão, sua expressão amolecendo. Levemente. Vou fazer o famoso bolinho de carne da mamãe, ela ofereceu. Aquele que faz todos os problemas parecerem menores. Quando Marcos voltou para seu escritório, seu telefone vibrou com mensagens de Vitória, seus pais, os membros do conselho administrativo. Todos queriam respostas sobre a fusão, sobre seus projetos, sobre seu futuro. Pela primeira vez em sua carreira, Marcos não se importava com jogos corporativos e disputas de poder. Ele tinha 60 dias para provar a Sara que valia a pena confiar nele novamente. 60 dias para mostrar a ela que amor não significava se perder. 60 dias para lembrar quem ele era antes que o dinheiro e o status se tornassem seu mundo inteiro. Em seu bolso, ele ainda tinha o papel da limonada que havia comprado ontem. Nele, Sara havia escrito a mesma coisa que costumava escrever em seus guardanapos no ensino médio. A vida é doce o suficiente quando você é fiel a si mesmo. Ele sorriu, pensando como ele havia levado 28 anos para entender o que ela queria dizer. Agora ele só precisava provar que finalmente havia aprendido a lição. A reunião de emergência do Conselho Administrativo foi marcada para 7 da manhã. Marcos sentou-se à cabeceira da mesa de conferências, observando seu pai andar de um lado para o outro, perto da janela, enquanto Vitória Almeida examinava suas unhas bem cuidadas, com falsa naturalidade. Os outros membros do Conselho Administrativo se mexiam desconfortavelmente em seus lugares. Os números não mentem, Ricardo Pereira estava dizendo, apontando para os gráficos projetados na parede. Nossas ações caíram 15% desde que começaram os rumores sobre a fusão. Os acionistas estão nervosos. Eles estão nervosos porque você está os deixando nervosos, respondeu Marcos calmamente. Você mesmo tem espalhado esses rumores. Vitória levantou-se, alisando seu terno de grife. Marcos, querido, todos estamos tentando te ajudar. Essa distração com sua antiga paixão está afetando seu julgamento. A situação de Sara Silva... Senhorita Almeida, Marcos a interrompeu, sua voz aguda. Minha vida pessoal não... É assunto para discussão nesta sala de reuniões. É quando afeta a empresa, Ricardo interrompeu. Você sabe o que eu descobri sobre as dívidas de jogo do falecido marido dela? Ele pegou dinheiro emprestado de José Ricardo. Um murmúrio percorreu a sala. Todos nos círculos de negócios de São Paulo conheciam José Ricardo. Ele era o tipo de agiota que os homens de negócios legítimos fingiam que não existia. Sara provavelmente nem sabe de onde veio o dinheiro. Marcos defendeu, mas a dúvida se infiltrou em sua voz. Acorda, filho. Ricardo bateu a mão na mesa. Ela está te usando, porque senão ela esperaria todos esses anos, vendendo limonada naquela esquina específica, exatamente quando estamos planejando desenvolver aquela área. Marcos levantou-se lentamente. Você acha que ela sabia sobre nossos planos de desenvolvimento? Que ela está aplicando um golpe de 28 anos apenas para conseguir o dinheiro da Pereira Incorporadora? O Conselho Administrativo precisa de certeza, interveio Vitória suavemente. A fusão com a Almeida em Santos Empreendimentos garantiria nosso futuro. Pense em seus funcionários, Marcos, seus empregos, suas famílias. O peso da responsabilidade pressionou os ombros de Marcos. Ele tinha 5.000 funcionários contando com ele. Ele poderia arriscar seus meios de subsistência por uma segunda chance no amor? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sara. Limonada esgotada hoje cedo.
Alguns clientes disseram que vieram porque leram sobre nós no jornal. Engraçado como já a vida funciona às vezes. Ela não tinha ideia das guerras corporativas que estavam sendo travadas em seu pequeno canto de São Paulo. Enquanto ele estava sentado nesta luxuosa sala de reuniões, ela provavelmente estava limpando as mesas em seu diner, preocupada com os empréstimos bancários, mas ainda sorrindo para os clientes. "Eu preciso de tempo", anunciou Marcos. "A decisão da fusão pode esperar." "Tempo?" Vitória riu friamente. "A Almeida em Santos Empreendimentos não vai esperar para sempre, Marcos. Nem eu." "Então não espere", respondeu Marcos. "Se essa fusão só funciona com restrições à minha vida pessoal, então talvez não seja o negócio certo para a Pereira Incorporadora." Ele saiu da sala de reuniões, ignorando as chamadas furiosas de seu pai e o olhar gélido de Vitória. Seu motorista estava esperando com o carro, mas Marcos o dispensou. Ele precisava caminhar, pensar. Seus pés o levaram ao diner de Sara. Pela janela, ele podia vê-la ensinando Lisa a fazer sua famosa torta de maçã. Elas estavam rindo, farinha em seus rostos, parecendo não ter nenhuma preocupação no mundo. Antes que ele pudesse entrar, um carro preto e elegante parou ao lado dele. José Ricardo saiu, seu terno caro em desacordo com sua postura perigosa. "Senhor Pereira." José Ricardo sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos dele. "Ouvi dizer que você tem feito perguntas sobre as dívidas de Tom Silva." Marcos endireitou a coluna. "Quaisquer negócios que você teve com Tom morreram com ele." "Os negócios nunca morrem, Sr. Pereira. Eles apenas mudam de mãos." José Ricardo tirou um envelope grosso. "Dentro você encontrará a prova de que Sara Silva sabia exatamente de onde seu marido tirou o dinheiro. A assinatura dela está em alguns documentos muito interessantes." Marcos pegou o envelope, mas não o abriu. "Quanto?" "Como assim?" "Quanto para quitar completamente a dívida de Tom?" "Tudo o que Sara lhe deve eu pagarei, com juros." José Ricardo riu. "Assim tão simples, sem perguntas?" "Assim tão simples." "Sabe, o marido dela disse a mesma coisa uma vez. O que for preciso para fazer Sara feliz." "Olha como..." Isso terminou. Marcos aproximou-se de José Ricardo, sua voz baixa. "Eu não sou Tom, e se você alguma vez se aproximar de Sara ou de seu diner novamente, você vai aprender exatamente o quão diferente eu sou." José Ricardo levantou as mãos em fingida rendição. "Relaxa, Sr. Pereira. Me traga R$500 mil até sexta-feira, e a dívida de Tom Silva desaparece para sempre. Embora..." Ele olhou para o diner. "Algo me diz que Sara não vai te agradecer por isso." Depois que José Ricardo foi embora, Marcos ficou na calçada, segurando o envelope e sentindo o peso de escolhas impossíveis. Dentro do diner, Sara estava mostrando a um cliente jovem como dobrar um guardanapo de papel em forma de flor, exatamente como ela costumava fazer para ele no ensino médio. Seu telefone vibrou novamente. Mensagens dos membros do Conselho Administrativo de Vitória de seu pai. O Império Pereira estava à beira do abismo porque ele havia se apaixonado novamente por uma mulher que vendia limonada e fazia tortas de maçã. Marcos olhou para o envelope em suas mãos. Sara merecia saber a verdade sobre as dívidas de Tom, sobre José Ricardo, sobre tudo. Mas contar a verdade a ela significaria perdê-la. E se ele pagasse a dívida sem contar a ela, seria melhor do que Tom tomando decisões sobre sua vida sem seu consentimento? O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. De dentro do diner, ele podia ouvir a risada de Sara, a mesma risada que o havia feito acreditar em para sempre quando eles tinham 17 anos. Algumas coisas valiam a pena arriscar tudo. A questão era, o que ele estava realmente arriscando? Sua empresa ou sua última chance de um amor verdadeiro? Sara estava fechando o diner quando Lisa entrou correndo pela porta, acenando com um tablet na mão. "Mãe, você precisa ver." Isso. A manchete do artigo online fez o coração de Sara pular. CEO da Pereira Incorporadora visto com agiota conhecido. Fontes dizem que há conexão com o caso de Sara Silva. Eles estão trazendo o passado do pai à tona. Disse Lisa, sua voz tremendo. Como eles descobriram sobre o Sr. Ricardo? Sara afundou-se em um banco.
as memórias inundando-a. As visitas noturnas dos homens de José Ricardo, as ligações ameaçadoras, a maneira como Tom a assegurava que tudo estava bem, mesmo quando seu mundo desmoronava ao redor deles. Eu pensei que aquele pesadelo tinha acabado. Sarah sussurrou. Depois que Tom morreu, José Ricardo simplesmente desapareceu. E agora ele está falando com Marcos, Lisa apontou. Mãe, e se Marcos estiver investigando a gente? E se ele estiver trabalhando com os pais dele para desenterrar? Sujeira! Antes que Sarah pudesse responder, Eleonora Pereira entrou no diner. Desta vez ela não estava sozinha. Vitória Almeida estava com ela. Estamos fechados, disse Lisa firmemente, mas Eleonora a ignorou. Sarah, querida, precisamos conversar, disse Eleonora, deslizando para o banco em frente a ela. Mulher para mulher. Vitória permaneceu de pé, olhando ao redor do diner com nojo mal disfarçado. Isso poderia ter sido tratado de forma mais delicada, mas o tempo está se esgotando. Sarah endireitou a coluna, lembrando como ela havia enfrentado esse tipo de mulher por 28 anos. Diga o que você veio dizer. Eleonora tirou uma pasta de documentos. Seu marido pegou 2 milhões de reais emprestados de José Ricardo. Quando ele morreu, ele a deixou não apenas com essa dívida, mas também com uma segunda hipoteca neste diner que você tem lutado para pagar. Isso não é da sua conta, Sarah começou, mas Eleonora levantou a mão. Isso se tornou da nossa conta quando meu filho decidiu jogar fora uma fusão de bilhões de reais por causa de alguma nostalgia fora de lugar. Ela abriu a pasta. Sua assinatura está nesses documentos de empréstimo, Sarah. Você sabia de onde veio o dinheiro. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela olhava os papéis. Eu assinei porque Tom disse que era um empréstimo comercial. Eu nunca soube. Mas você suspeitava. Vitória interrompeu suavemente. Assim como você suspeita agora que o interesse renovado de Marcos pode ter algo a ver com os planos da Pereira Incorporadora de desenvolver este bairro. Lisa, dê um passo à frente. Saiam as duas. Estamos tentando ajudar, disse Eleonora, sua voz mais suave agora. Marcos está disposto a pagar José Ricardo. Ele está pronto para arriscar tudo. Sua empresa, sua reputação, seu futuro, por você. Estamos tentando ajudar, disse Eleonora, sua voz mais suave agora. Marcos Pereira está disposto a pagar José Ricardo. Ele está pronto para arriscar tudo. Sua empresa, sua reputação, seu futuro, por você. Você está disposta a deixá-lo? Sarah sentiu o peso de 28 anos a pressionando. Lembrou-se das promessas desesperadas de Tom Silva, de seus esquemas para lhe dar tudo o que ela merecia. Lembrou-se de como aqueles sonhos haviam morrido com ele, deixando-a com uma montanha de dívidas e uma filha adolescente para criar sozinha. O que vocês querem de mim? Perguntou Sarah em voz baixa. Vitória Almeida colocou um contrato sobre a mesa. Transfira o diner e o terreno da esquina da Rua Augusta com a Alameda Lorena, em São Paulo, para a Almeida em Santos Empreendimentos. Nós vamos quitar todas as suas dívidas. Martinez, o Banco do Brasil, tudo. Você e sua filha podem começar de novo em outro lugar. E Marcos? A voz de Sarah mal era um sussurro. Vai se concentrar no que realmente importa, garantiu Eleonora. A fusão vai acontecer, o nome Pereira será protegido e você, ela sorriu friamente, será generosamente compensada por seu sacrifício. Lisa pegou o contrato. Vocês realmente acham que podem nos comprar? Esse dinheiro significa mais para nós do que... Lisa, interrompeu Sarah. Por favor, nos dê um minuto. Depois que Lisa relutantemente se afastou, Sarah olhou para as duas mulheres impecáveis à sua frente. Elas representavam tudo o que ela nunca tinha sido, ricas, poderosas, nascidas em berço de ouro. Mas elas nunca tinham conhecido a alegria de construir algo do nada, de conquistar o sorriso de cada cliente, de ensinar a uma filha que o caráter importa mais do que dinheiro. 28 anos atrás, disse Sarah lentamente, vocês pensaram que poderiam controlar o amor com dinheiro. Vocês mandaram Marcos embora, bloquearam minha bolsa de estudos, fizeram minha mãe ser demitida. Vocês pensaram que tinham ganho. O sorriso de Eleonora vacilou levemente. Mas aqui está o que vocês nunca entenderam,
continuou Sara. Todos os dias que eu servi limonada naquela esquina, não se tratava de esperar por Marcos. Era sobre provar que vocês estavam erradas. Que amor não é sobre fusões e aquisições. É sobre ser fiel a si mesma. Ela se levantou, alisando seu avental. Não preciso ver seu contrato. Minha resposta é não. Não seja tola, retrucou Vitória. José Ricardo não será tão paciente quanto nós. Talvez não, concordou Sara. Mas eu prefiro enfrentá-lo honestamente do que viver com a vergonha de vender tudo em que acredito. Eleonora juntou seus papéis, documentos. Marcos vai descobrir a verdade sobre as dívidas de Tom Silva, sobre suas mentiras. Você acha que ele ainda vai querer você? Então? O coração de Sara doía, mas sua voz estava firme. Se Marcos me ama, ele vai entender. E se ele não amar? Ela sorriu tristemente. Então talvez algumas histórias de amor sejam melhor deixadas no passado. Depois que elas foram embora, Lisa abraçou a mãe com força. O que vamos fazer? Sara olhou ao redor de seu diner, para os bancos desgastados onde ela havia servido inúmeras refeições, para a parede de fotos contando a história de sua vida, para os sonhos que ela havia construído um cliente de cada vez. Vamos fazer o que sempre fizemos, disse ela. Enfrentar o amanhã com a cabeça erguida. E talvez, ela acrescentou suavemente, seja a hora de contar a Marcos toda a verdade sobre Tom, antes que alguém mais o faça. Do lado de fora, a placa de neon do restaurante Cantinho da Sara, em São Paulo, piscava na crescente escuridão. 28 anos de memórias viviam naquela luz, algumas doces, outras amargas, todas parte do que ela havia se tornado. Nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar aquela história. Nenhuma ameaça poderia fazê-la negar isso. Ela apenas esperava que Marcos entendesse por que ela havia guardado os segredos de Tom por tanto tempo. E porque, apesar de tudo, ela ainda acreditava que o amor valia mais do que todas as fusões do mundo. Marcos estava sentado sozinho em seu escritório na cobertura, olhando para o horizonte de São Paulo enquanto o sol se punha. O envelope de José Ricardo estava aberto em sua mesa, seu conteúdo espalhado como acusações. A assinatura de Sara estava lá, clara como o dia, em documentos que provavam que ela sabia sobre os empréstimos ilegais. Seu telefone vibrou. Outra mensagem. De Vitória Almeida sobre a fusão. Outra de seu pai sobre a reunião do Conselho Administrativo da Pereira Incorporadora amanhã. Mas a mensagem que chamou sua atenção foi de Sara. Precisamos conversar. Venha ao diner depois do fechamento. A viagem até o restaurante Cantinho, da Sara, pareceu mais longa do que o usual. Quando ele chegou, a placa de fechado estava lá. Mas ele pôde ver Sara sentada em seu lugar habitual, 2 xícaras de café à sua frente. Recebi a visita de sua mãe hoje, disse Sara, quando ele se sentou. É de sua amiga, Vitória Almeida. A mandíbula de Marcos se contraiu. Seja o que for que elas disseram, elas me mostraram os documentos de empréstimo, interrompeu Sara. Aqueles que eu tenho certeza que José Ricardo também mostrou a você. O silêncio entre eles pesava com palavras não ditas. Finalmente, Marcos perguntou, por que você não me contou? Sara envolveu suas mãos em torno de sua xícara de café, tirando força de seu calor. Porque eu estava envergonhada. Não apenas das dívidas, mas de como eu tinha sido cega. Tom Silva era um sonhador, sempre correndo atrás da próxima grande coisa. Ele queria me dar tudo o que você tinha. A casa chique, os carros caros, e a vida na alta sociedade. Então ele pegou o emprestado de José Ricardo, disse Marcos suavemente. Sara assentiu. No início eu pensei que eram apenas empréstimos comerciais. Tom disse que tinha investidores, que tudo era legal. Quando percebi a verdade, ele já estava muito envolvido. José Ricardo o possuía. Nos possuía. E depois que Tom morreu, José Ricardo veio ao velório. A voz de Sara rachou levemente. Ele ficou ali, perto do túmulo de Tom, e me disse para não me preocupar com as dívidas. Disse que entraria em contato na hora certa. Marcos se inclinou para a frente. Sara, eu posso ajudar. Eu posso pagar... Não! Sara o interrompeu firmemente. Isso é exatamente o que Tom teria feito. Jogar dinheiro no problema, fingir que resolve tudo. Mas não resolve nada, Marcos. Apenas encobre a verdade. Que verdade?
Que eu fui uma covarde. Sara sussurrou. Eu assinei aqueles papéis porque estava com medo de perder tudo. Deixei Tom lidar com José Ricardo porque não queria encarar a realidade. E agora, ela olhou ao redor de seu diner. Agora eu posso perder tudo de qualquer jeito. Marcos estendeu a mão pela mesa, pegando a dela. Você não vai perder nada. Vamos lutar contra isso juntos. Como nós lutamos pelo nosso amor há 28 anos atrás. Sara retirou a mão. Você escolheu a aprovação de sua família naquela época, sua fortuna, seu futuro. Eu era jovem e estúpido, protestou Marcos. Eu não. Sou mais essa pessoa. Não é mesmo? Sara se levantou caminhando até a parede de fotografias. Sua mãe deixou isso muito claro. A fusão com a Almeida é... Santos Empreendimentos vale bilhões. Seu conselho é contra nós. Vitória Almeida está esperando para ser a esposa corporativa perfeita. E aqui estou eu, com um diner falindo e a marca de um agiota nas minhas costas. Marcos a seguiu, virando-a para encará-lo. Nada disso importa. Deveria. Os olhos de Sara se encheram de lágrimas. Eu não valho a pena perder tudo por mim, Marcos. Nunca valeu. Isso não é verdade, disse Marcos ferozmente. 28 anos atrás, eu cometi o maior erro da minha vida ao deixá-la ir. Tudo o que eu construí desde então, o dinheiro, o sucesso, o poder, tudo parece vazio sem você. Palavras bonitas. Sara sorriu tristemente. Mas palavras não pagam, José Ricardo. Palavras não salvam meu diner. Palavras não mudam o fato de que somos de mundos diferentes. Então deixe-me provar isso com ações, implorou Marcos. Amanhã de manhã vou chamar uma entrevista coletiva. Vou contar a todos a verdade. Sobre nós, sobre a fusão, sobre tudo. Você não pode, Sara ofegou. Sua empresa é apenas uma empresa, Marcos completou. Eu a construí do zero uma vez. Posso fazer isso novamente se eu tiver que fazer. Mas eu não posso te perder de novo, Sara. Não quando eu finalmente encontrei meu caminho de volta para você. O diner estava silencioso, exceto pelo zumbido suave da geladeira e o som distante do trânsito. Do lado de fora, as luzes de neon projetavam um brilho quente pelas janelas, pintando seus rostos em tons de esperança e medo. Se você fizer isso, disse Sara lentamente, não há volta. Seus pais nunca vão te perdoar. Vitória Almeida vai se tornar sua inimiga. O conselho pode te forçar a sair. Marcos tocou seu rosto suavemente. 28 anos atrás, eu escolhi o que era seguro, o que era esperado. Desta vez, estou escolhendo o amor. Sara se inclinou em seu toque, lembrando-se de todos os sonhos que eles haviam compartilhado quando adolescentes. José Ricardo não vai simplesmente desaparecer. Ele vai atrás dos dois. Deixe-o tentar, disse Marcos. Passei anos construindo um império. Eu sei como lutar sujo se eu tiver que fazer. É isso que eu temo, admitiu Sara. Eu não quero que você se torne como eles, usando dinheiro e poder para resolver tudo. Marcos olhou em seus olhos, vendo a mesma força e honestidade que o haviam feito se apaixonar por ela tantos anos atrás. Então me ensine seu jeito. Mostre-me como construir algo real, algo honesto, como você fez com este diner. Sara olhou para a foto de Tom Silva na parede. Eu preciso que você entenda algo primeiro. Se fizermos isso, se enfrentarmos, tudo juntos. Fazemos isso honestamente, sem pagamentos secretos, sem jogos corporativos. Apenas nós, lutando nossas batalhas à luz do dia. Mesmo que isso signifique perder tudo. Às vezes, Sara sorriu, tocando a foto da banca. De limonada de sua adolescência, você tem que perder tudo para encontrar o que realmente importa. Marcos a puxou para perto, respirando o aroma familiar de café e torta de maçã que sempre a cercava. Amanhã de manhã, o mundo vai mudar para nós dois. Você está pronta? Sara pensou em sua filha, seus clientes, seu pequeno canto de São Paulo que ela havia construído com amor e determinação. Ela pensou na garota de 17 anos, que acreditara que o amor poderia conquistar tudo. Contanto que enfrentemos isso juntos, disse ela, estou pronta para qualquer coisa. Do lado de fora, as estrelas estavam surgindo sobre São Paulo.
Testemunhas de uma história de amor com 28 anos de criação. Amanhã traria suas próprias batalhas. Mas por agora, na quietude do diner de Sarah, dois corações que nunca tinham realmente se esquecido um do outro encontraram seu caminho de volta para casa. Os canais de notícias da manhã estavam todos transmitindo a mesma história. Marcos Pereira, parado na frente da sede da Pereira Incorporadora em São Paulo, fazendo um anúncio que enviou ondas de choque pelo mundo dos negócios. A fusão proposta com a Almeida em Santos Empreendimentos não seguirá em frente, disse ele firmemente em uma floresta de microfones. Além disso, estou anunciando uma nova direção para a Pereira Incorporadora, uma que se concentra no desenvolvimento comunitário em vez de expansão corporativa. Em seu diner, Sarah assistiu à transmissão com Lisa e seus clientes habituais da manhã. Suas mãos tremiam enquanto ela servia café para seus clientes, todos eles grudados na pequena TV montada na parede. "Ele está louco?" perguntou um cliente habitual. "Aquela fusão valia bilhões." "Algumas coisas valem mais do que dinheiro, Joe", respondeu Sarah suavemente, seu coração transbordando de orgulho e medo. O sino acima da porta tocou e José Ricardo entrou, seguido por dois homens em ternos caros. O diner ficou silencioso. "Belo discurso que seu namorado está fazendo", disse Martinez, deslizando para um banco de bar. "Muito comovente. Muito caro." Lisa se aproximou de sua mãe, mas Sarah fez um gesto para que ela ficasse para trás. "O que você quer, José Ricardo?" "Apenas café da manhã." Ele sorriu friamente. "E para lembrá-la de que histórias comoventes não pagam dívidas. 2 milhões de reais mais 8 anos de juros. Pelos meus cálculos, isso está mais perto de 5 milhões agora." Os outros clientes começaram a sair em silêncio, lançando olhares preocupados para Sarah. Somente Joe, seu cliente mais antigo, permaneceu, fingindo ler seu jornal enquanto mantinha um olho na situação. "Eu não tenho esse tipo de dinheiro", disse Sarah firmemente. "Você sabe disso." "Mas seu namorado tem", retrucou Martinez. "Na verdade, depois daquele discurso, estou pensando que talvez devêssemos ajustar a taxa de juros. Casos de alto perfil são sempre mais complicados." Antes que Sarah pudesse responder, Eleonora Pereira irrompeu no diner, seu rosto corado de raiva. "Você", ela apontou para Sarah. "Você tem ideia do que fez? O conselho está se reunindo agora para votar na saída de Marcos." Martinez se virou para Eleonora com interesse. "Senhora Pereira, que prazer. Não acredito que nos conhecemos." "Formalmente. Embora eu tenha feito negócios com alguns dos projetos de investimento especiais de seu marido alguns anos atrás." Eleonora congelou, seu rosto ficando levemente pálido. Sarah olhou entre eles, subitamente entendendo algo. "É assim que você sabia sobre José Ricardo", disse ela a Eleonora, "porque Ricardo também o usou." "Como ousa?" Eleonora gaguejou, mas a risada de Martinez confirmou a suspeita de Sarah. "A respeitável família Pereira", Martinez refletiu. "Tão rápida em julgar os outros, mas não acima de sujar as mãos quando necessário. Lembra daquele acordo de desenvolvimento?" "Em 2019, senhora Pereira. Aquele que precisava de alguma persuasão especial para os proprietários resistentes." A porta do diner tocou novamente. Desta vez era Vitória Almeida, parecendo que ela havia saído de uma capa de revista apesar da hora matinal. "Bom, não é aconchegante? Todos os problemas de Marcos em um só cômodo." "Saiam", disse Lisa firmemente. "Todos vocês estamos fechados." "Não até resolvermos isso", declarou Vitória. "Marcos está jogando tudo fora por essa..." Ela gesticulou com desdém para Sarah. "Essa garçonete. A reunião do conselho começa em 1 hora. Ele precisa voltar aos seus sentidos." "Ou o quê?" perguntou Sarah em voz baixa. "Você vai revelar minha conexão com José Ricardo? Me empurrar para a falência? Me forçar a vender?" "Se necessário", Vitória assentiu. "Negócios são negócios." Sarah caminhou até a parede de fotos, tocando uma que mostrava ela e Tom Silva no dia em que abriram o diner. "Sabe o que aprendi em 28 anos administrando este lugar? Que tudo parece diferente à luz do dia." Ela se virou para encará-los a todos. Martinez com suas ameaças, Eleonora com seus esquemas, Vitória com suas ambições.
Então vamos colocar tudo à luz do dia. Cada negócio sujo, cada empréstimo secreto, cada acordo nos bastidores. Tenho certeza de que a imprensa adoraria saber como a grande família Pereira realmente construiu seu império. Você não ousaria, ofegou Eleonora. Tente-me. A voz de Sara era de aço. Passei 28 anos protegendo os segredos de outras pessoas. Talvez seja a hora de contar algumas verdades. Martinez se levantou lentamente. Cuidado, Sara. A verdade pode ser perigosa. Assim como o desespero, respondeu Sara. Você quer seu dinheiro? Tudo bem. Mas fazemos isso legalmente, com termos apropriados e papéis reais, sem mais sombras. Vitória riu secamente. Você realmente acha que pode jogar na nossa liga? Uma palavra minha e a Almeida em Santos Empreendimentos vai enterrar a Pereira Incorporadora. Marcos vai perder tudo. Talvez, disse uma nova voz. Marcos estava na entrada, seu pai, Ricardo Pereira, ao seu lado. Mas novamente, talvez não. Ricardo Pereira deu um passo à frente, parecendo mais velho e cansado. Acabou, Eleonora. Os jogos, os esquemas, tudo isso. Eu acabei de conversar com o conselho. Contei a eles tudo. Ricardo não, sussurrou Eleonora. Tudo, repetiu Ricardo. Sobre José Ricardo, sobre os negócios de desenvolvimento, sobre como temos operado por anos. E sabe o quê? Eles não estão votando na saída de Marcos. Eles estão votando na nossa saída. De toda a velha guarda, a compostura perfeita de Vitória rachou. A fusão nunca foi real, Marcos completou. A Almeida em Santos Empreendimentos está sob investigação da Polícia Federal. É por isso que vocês precisavam tanto desse negócio. Vocês precisavam de nossa reputação limpa para esconder seus problemas. Martinez se levantou endireitando seu paletó. Bom, isso foi esclarecedor. A dívida, começou a dizer, será paga, disse Marcos, mas legalmente, com termos negociados pelos nossos advogados, a menos que prefira explicar suas práticas de empréstimo para a Polícia Federal. O silêncio caiu no diner. Sara sentiu o peso de 28 anos se levantando de seus ombros enquanto a verdade finalmente vinha à tona. Eleonora foi a primeira a ir embora. Seu orgulho. Em frangalhos. Vitória a seguiu já ao telefone, provavelmente tentando salvar o que pudesse. José Ricardo foi o último a sair parando na porta. Você mudou o jogo, disse ele a Sara. Espero que esteja preparada para o que vem a seguir. Depois que eles se foram, Ricardo se virou para Sara. Devo-lhe um pedido de desculpas. Muitos pedidos de desculpas, na verdade, para vocês duas. Marcos passou o braço ao redor de Sara. Ainda não acabou. Haverá consequências disso. Eu sei, Sara sorriu. Mas desta vez enfrentamos isso juntas, à luz do dia. Joe, que havia testemunhado tudo atrás de seu jornal, finalmente falou. Isso significa que podemos tomar café da manhã agora? Todo esse drama está me dando fome. Sara riu, o som quebrando a tensão. Já vou atender, Joe. O de sempre? Na verdade, disse Marcos arregaçando as mangas. Deixe-me ajudar. Acho que está na hora de eu aprender como pessoas reais ganham a vida honestamente. O sol da manhã entrava pelas janelas do diner, tocando tudo com uma nova luz. Do lado de fora, repórteres se aglomeravam, atraídos pelo drama na Pereira Incorporadora. Mas dentro do restaurante Cantinho da Sara, algo simples e verdadeiro estava tomando forma. Uma história de amor de 28 anos, finalmente pronta para começar seu próximo capítulo. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças do que Sara havia visto em todos os seus 28 anos, administrando o diner. A história de Marcos Pereira, escolhendo o amor em vez de bilhões, havia capturado a imaginação do público. Todas as manhãs, havia uma fila do lado de fora do restaurante Cantinho da Sara. Pessoas esperando para saborear sua famosa limonada e talvez vislumbrar o casal que havia se tornado o romance favorito de São Paulo. Mãe, precisamos de mais ajuda, disse Lisa uma manhã observando a multidão lá fora. Não conseguimos atender todos esses clientes. Sara enxugou a testa com o avental. Ela estava acordada desde o amanhecer, fazendo tortas e preparando café. Eu sei, querida, mas com os empréstimos bancários ainda pendentes... Nasha. Verdade,
disse Marcos entrando pela porta dos fundos de jeans e uma camisa simples. Acho que tenho uma solução para isso. As últimas semanas também o haviam mudado. Depois de deixar o cargo de CEO da Pereira Incorporadora, ele se dedicou a aprender o negócio de Diener. Todas as manhãs ele estava lá antes do nascer do sol, aprendendo a fazer café, fritar panquecas e, mais importante, a aperfeiçoar a receita de limonada da Sara. Que solução? Perguntou Sara cautelosamente. Eles haviam concordado, sem mais soluções rápidas, sem usar seu dinheiro para resolver tudo. Marcos sorriu tirando alguns papéis. Estive conversando com o Sebrae SP. Existe um programa para estabelecimentos locais históricos. Com seus 28 anos de história, o restaurante Cantinho da Sara se qualifica para um empréstimo especial, legal, documentado e com taxas de juros razoáveis. Sara olhou para os papéis. Os termos eram justos, nada como as exigências esmagadoras de José Ricardo. Isso nos permitiria contratar mais funcionários, talvez até expandir a cozinha. E, acrescentou Marcos, encontrei algo interessante enquanto examinava os arquivos antigos da Pereira Incorporadora. Aquele projeto de construção que meus pais estavam impulsionando não era apenas sobre apartamentos de luxo. A proposta original incluía a preservação de empresas locais históricas, como parte de um projeto de renovação comunitária. Lisa se inclinou para olhar os projetos que Marcos exibiu em seu tablet. Então o Diener poderia ficar? Não apenas ficar. Marcos sorriu. Poderia se tornar o coração de um bairro revitalizado. Desenvolvimento real, não apenas gentrificação. Sara sentiu lágrimas nos olhos. Mas sua empresa está sendo reformada sob nova liderança, explicou Marcos. Ricardo convenceu o conselho administrativo a apoiar uma reestruturação completa. Sem mais conchavos, sem mais acordos do estilo José Ricardo. Desenvolvimento limpo e focado na comunidade. O sino acima da porta tocou e Ricardo Pereira entrou. Ele parecia diferente agora, mais relaxado em roupas casuais, sem o peso do poder corporativo em seus ombros. A papelada está pronta, disse ele a Marcos. Eleonora concordou com o acordo de divórcio. Ela está se mudando para o Rio de Janeiro para morar com sua irmã. Sara tocou o braço de Marcos. Você está bem? Minha mãe fez sua escolha, disse Marcos baixinho. Ela não conseguia aceitar as mudanças, não conseguia abrir mão de sua posição na alta sociedade, mas o pai está tentando aprender, completou Ricardo. Falando nisso, ele tirou um avental de trás das costas. Acho que você prometeu me ensinar a fazer aquela famosa torta de maçã? Sara riu surpresa. Você quer aprender a assar? Bem, Ricardo olhou para o Diener movimentado. Se eu vou fazer parte desta família, devo contribuir com algo além de conselhos corporativos. A palavra família pairou no ar, fazendo o coração de Sara pular. Ela e Marcos ainda não tinham conversado sobre casamento, ambos carregando cicatrizes do passado, ambos sabendo que precisavam de tempo para construir algo real. Naquele momento, Joe, seu cliente fiel, chamou de seu lugar habitual. Ei, Sara, quando você vai deixar Marcos fazer a limonada sozinho? Alguns de nós estão morrendo de vontade de ver se o aluno dominou os segredos da professora. Marcos levantou as mãos em rendição fingida. Ainda não. Sara diz que minha limonada ainda precisa de trabalho. O ingrediente secreto não está na receita, Sara provocou. Está no coração. Como que em resposta, um grupo de turistas entrou, câmeras prontas. Eles haviam lido sobre o milionário que abriu mão de tudo por sua namorada do ensino médio e queriam fotos da famosa banca de limonada. Lisa os atendeu com desenvoltura, mas Sara percebeu sua filha observando Marcos com crescente aceitação. O muro que ela havia construído em torno de seu coração, protegendo sua mãe de mais dor, estava lentamente caindo. Mais tarde, naquela tarde, durante um raro momento de silêncio, Marcos encontrou Sara na cozinha, testando uma nova receita. De torta. Recebi os números finais dos advogados, disse ele. Depois de vender minhas ações e pagar as multas de impostos, não estou exatamente falido, mas também não sou mais um bilionário. Sara tirou a farinha das mãos. Está arrependido?
Marcos a puxou para perto, sem se importar com a farinha que caiu em sua camisa. Meu único arrependimento é que me levou 28 anos para voltar para você. Mais vale tarde do que nunca. Sara sorriu, levantando a mão para tocar seu rosto. Embora eu tenha que admitir, nunca pensei que veria Ricardo. Pereira aprendendo a fazer a crosta de torta. As pessoas podem te surpreender, disse Marcos. Meu pai me disse algo interessante ontem. Ele disse que ao vê-la administrar este lugar, ao ver como você trata todos que passam por aquela porta como família, ele entendeu o que havia perdido todos esses anos. Pela janela da cozinha, eles podiam ver Ricardo tentando apertar as bordas de uma torta enquanto Lisa dava instruções, ambos rindo de seus esforços desajeitados. Sua mãe ligou, disse Sara baixinho. Ela queria saber se você se encontraria com ela antes dela ir para o Rio de Janeiro. Marcos ficou quieto por um momento. O que você acha que eu deveria fazer? Acho, disse Sara cuidadosamente, que o perdão não é apenas sobre esquecer o passado. Às vezes é sobre criar espaço para um futuro diferente. Marcos olhou para ela com admiração. Como você ficou tão sábia? 28 anos servindo café e limonada. Sara riu. Você aprende muito sobre a natureza humana em um lugar como este. O sol da tarde entrava pela janela da cozinha, pegando a simples aliança de ouro que Marcos havia começado a usar em uma corrente em seu pescoço. O anel de seu pai, dado a ele com uma bênção para criar um novo tipo de legado. Lá fora, a fila estava se formando novamente para o serviço de limonada da tarde. Mas desta vez, Sara não estava servindo sozinha. Ela tinha uma família agora. Não a que ela havia imaginado quando adolescente, mas uma construída com amor, perdão e a coragem para começar de novo. Pronto para tentar fazer a limonada novamente? Perguntou ela a Marcos. Ele a beijou suavemente. Só se você prometer continuar me ensinando até que eu faça direito. Ah, Sara sorriu contra seus lábios. Eu planejo continuar te ensinando por pelo menos mais 28 anos. A cozinha se encheu com o aroma de tortas assadas, o som de risos e a promessa do amanhã. Às vezes, Sara percebeu. Os sonhos mais doces não são aqueles que você planeja, mas aqueles que o encontram quando você está ocupado fazendo limonada e mantendo a fé no amor. Um ano depois, o sol da manhã nasceu em um canto muito diferente de São Paulo. O restaurante Cantinho da Sara havia se expandido, ocupando a loja adjacente. A famosa banca de limonada havia sido reconstruída, agora uma estrutura permanente com um telhado de cobre que brilhava sob a luz do sol. Mas a placa ainda dizia Limonada Famosa da Sara, ainda a melhor de São Paulo. Sara ficou na frente do espelho em seu pequeno escritório, ajustando o simples vestido branco que havia escolhido para hoje. Lisa apareceu na porta, vestindo um vestido azul de madrinha e segurando um buquê de rosas amarelas. Marcos já está no Parque Ibirapuera. Lisa sorriu. O pai teria amado isso. Sara tocou o medalhão em seu pescoço, que continha a foto de Tom. Ele teria, especialmente a parte de se casar na banca de limonada onde tudo começou. O ano passado havia trazido mais mudanças do que apenas a expansão do dinner. José Ricardo havia sido preso em uma operação policial, seu império de agiota desmoronando sob investigação. As provas que Ricardo Pereira forneceu ajudaram a prendê-lo por muito tempo. Eleonora havia retornado do Rio de Janeiro para o casamento, mudada por seu tempo longe. Ela havia escrito uma longa carta para Marcos, finalmente reconhecendo seus erros e pedindo uma chance de fazer parte de sua vida novamente, nas condições dele desta vez. Vitória Almeida havia desaparecido para a Europa depois que o escândalo de sua empresa estourou, mas não antes de enviar a Sara uma nota inesperada. Você ganhou. Não porque você o tirou de mim, mas porque você mostrou a ele quem ele realmente era. O projeto de desenvolvimento comunitário estava transformando o bairro, com o restaurante Cantinho da Sara como seu coração. Outras pequenas empresas estavam abrindo, trazendo vida de volta às ruas sem expulsar os antigos moradores. Marcos havia encontrado sua verdadeira vocação, trabalhando com empreendedores locais para construir algo sustentável e real. Pronta, mãe?
perguntou Lisa, estendendo um buquê de flores silvestres misturadas com flores de limão. Sarah deu uma última olhada no espelho. Aos 46 anos, ela não era a adolescente que havia se apaixonado por Marcos Pereira. A vida havia deixado suas marcas, linhas de riso ao redor dos olhos, fios prateados em seu cabelo e sabedoria, conquistada através de anos de trabalho árduo e sofrimento. Mas quando ela saiu para o parque em frente ao diner, quando viu Marcos esperando sob o arco decorado com limões e rosas, ela se sentiu 17 novamente. Ele havia insistido em usar o mesmo tipo de terno simples que ele havia usado em seu primeiro encontro, não as roupas caras de estilista de seus dias corporativos. Ricardo ficou ao lado de seu filho como padrinho, seu rosto radiante de orgulho. Na primeira fila, Eleonora estava sentada em silêncio, um sorriso hesitante em seu rosto enquanto acenava para Sarah. Os bancos estavam cheios de clientes regulares do diner, incluindo Joe em seu lugar habitual, que eles haviam movido para fora para a ocasião. Enquanto Sarah caminhava pelo corredor no braço de seu irmão, ela passava pelas fotos antigas que eles haviam colocado em cavalete. Ela e Marcos, aos 17 anos, a banca de limonada ao longo dos anos, Tom e a pequena Lisa, o dia da inauguração, do diner e fotos mais recentes. Marcos aprendendo a fazer tortas, o primeiro lote de limonada de sucesso de Ricardo. Lisa se formando na faculdade de administração. Quando ela chegou a Marcos, ele pegou suas mãos nas dele e o juiz de paz. Começou a cerimônia. Mas foram os votos pessoais que eles haviam escrito que trouxeram lágrimas aos olhos de todos. 29 anos atrás, disse Marcos, sua voz forte e clara. Cometi o erro de pensar que sucesso significava me afastar do amor. Passei 28 anos construindo um império de vidro e aço. Mas você construiu algo muito mais precioso, um lar onde todos são bem-vindos, onde o amor é servido diariamente junto com café e limonada. Sarah apertou as mãos dele, sua própria voz cheia de emoção. Por 28 anos eu mantive nosso cantinho, não porque eu estava esperando, mas porque eu estava me tornando quem eu precisava ser. Forte o suficiente para ficar sozinha, sábia o suficiente para perdoar, e corajosa o suficiente para amar novamente. Você não voltou para me salvar. Você voltou para ficar ao meu lado. Após a cerimônia, a celebração mudou-se para o diner. Eles haviam fechado por um dia, mas Sarah ainda usava seu avental por cima de seu vestido de noiva, enquanto ela e Marcos serviam limonada para seus convidados. Finalmente acertei a receita. Marcos sorriu, servindo copos para os convidados. Quase, Sarah provocou. Ainda precisa de algo. Amor. Lisa interveio. De acordo com o livro de receitas da avó, esse é o ingrediente secreto. Eleonora se aproximou deles hesitantemente, segurando 2 envelopes. Sei que concordamos que não haveria presentes de casamento, mas ela entregou um envelope a Marcos e outro a Lisa. Estes são fundos fiduciários que criei anos atrás. O de Marcos quando ele nasceu e o de Lisa logo após a morte de Tom. Lisa abriu seu envelope surpresa. Você estava cuidando de nós. Eleonora enxugou os olhos. À distância. Eu não estava pronta para admitir que estava errada, mas eu não conseguia parar de me importar também. Sarah tocou o braço de sua nova sogra. Talvez seja a hora de parar de observar de longe. O sol da tarde tornou a limonada dourada em seus copos, enquanto a celebração continuava. Ricardo levou Eleonora para a pequena pista de dança que eles haviam montado, ambos desajeitados, mas tentando. Lisa pegou o buquê, corando ao olhar para o jovem chefe que eles haviam contratado na primavera passada. Mais tarde, quando a festa terminava, Sarah e Marcos se afastaram para a banca de limonada. A luz da noite pintava o céu nas mesmas cores daquele primeiro dia de verão, em que um adolescente parou para tomar um gole e encontrou o lar de seu coração. Quer saber um segredo? Perguntou Sarah, encostada nele. Naquele primeiro dia eu adicionei açúcar extra na sua limonada. Achei você bonitinho e queria que você voltasse. Marcos riu, puxando-a para perto. Quer saber outro segredo? Eu odiava limonada naquela época, mas eu continuei voltando de qualquer maneira. E agora, ele a beijou suavemente. Não consigo imaginar a vida sem ela, sem você.
As estrelas estavam surgindo sobre São Paulo, testemunhas de uma história de amor que havia levado 28 anos para escrever seu primeiro capítulo. Mas enquanto Sara e Marcos compartilhavam um copo de limonada em seu antigo canto, eles sabiam que os melhores capítulos ainda estavam por vir. Afinal, o ingrediente secreto sempre esteve lá. Em cada copo de limonada, cada xícara de café, cada pedaço de torta. Amor servido diariamente no restaurante Cantinho da Sara, onde segundas chances vêm com um toque de sabedoria e finais felizes são apenas novos começos disfarçados. Acima deles, a placa de neon do restaurante Cantinho da Sara brilhava, calorosamente no crepúsculo crescente, um farol de esperança para qualquer um que ainda acreditasse no poder do amor, na força do perdão e na doce possibilidade de sonhos que percorrem um longo caminho para casa.